Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos falar da empresa aqui que comanda toda o funcionamento de compra e venda de ações. Estamos falando agora da B3SA, Brasil Bolsa e Balcão, que é uma empresa também que também tem suas ações negociadas na bolsa, na própria B3, né? E vamos retratar então o que é a B3. E até porque a B3 já havia passado aqui também pelo canal anteriormente, e hoje aqui atendendo a solicitação dos nossos inscritos que pediram a atualização da empresa, então vamos trazer aqui as informações do dia 31 de dezembro de 2022, já que ela já apresentou o seu balanço do encerramento do ano de 2022. Mas caso você também queira outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a B3 foi indicada pelo meu amigo Eduardo Reis, lá de São Paulo. Valeu, Eduardo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender aí, Eduardo, e é um prazer poder atender a todos vocês nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Falar em construção e repartição de conhecimentos, os nossos cursos de análise de balanço estão lá na plataforma Hotmart. Então você pode aprender como é que nós fazemos todo esse processo de análise de balanço. Você também pode aprender de forma rápida, fácil, didática, com custo muito baixinho. Inclusive aqui no vídeo, nós temos na descrição o link de acesso à plataforma Hotmart, tanto para o curso de análise de balanço, também como para o curso de Valuation. Então, sejam bem-vindos, a casa é de vocês. Mas vamos falar então sobre a B3, para entender o que é a B3. E a história da B3, na verdade, ela começa em 1890. A história da Bolsa aqui no Brasil, na verdade, começa lá em 1820 aproximadamente, em Salvador, e depois vai para o Rio de Janeiro também. Mas a B3, que era a antiga Bovespa, a sua história começa em 1890, quando Emílio Rangel Pestana, ele cria a primeira bolsa lá em São Paulo, que foi a Bolsa Livre. Só que essa Bolsa Livre ela foi criada em 1890, mas só que já na sequência nós tivemos a primeira crise econômica aqui do Brasil, já com a existência da Bolsa aqui, e ela acabou durando pouco tempo, praticamente um ano, a Bolsa Livre deixou de existir. Porém, já no ano de 1895, volta novamente, né? Cria-se uma nova bolsa lá em São Paulo, que era a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. E aí então começa ali, essa Bolsa de São Paulo começa a ganhar espaço, até porque devido ao desenvolvimento econômico, principalmente do estado de São Paulo, a Bolsa veio crescendo. Tanto que no ano de 1935, ela já foi teve a mudança do seu endereço lá para o Palácio do Café, em São Paulo. E aí ela passa a ser chamada de Bolsa Oficial de Valores de São Paulo no ano de 1935. Chegando no ano de 1967, a Bolsa de São Paulo passa a ser chamada de Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, nessa época, a Bovespa, ela já tinha ali uma representatividade muito forte e rivalizava com uma outra bolsa muito forte, que era a Bolsa do Rio de Janeiro. E todos os estados brasileiros praticamente tinham as suas próprias bolsas, né? E essas bolsas, elas eram comandadas pelas secretarias das finanças de cada estado. E aí, na sequência, a Bolsa do Rio de Janeiro vai perdendo a sua força, em contrapartida, a Bolsa de São Paulo vai ganhando cada vez mais força e vai dominando todo esse mercado. Chega no ano de 2000 praticamente, nós tivemos ali um enfraquecimento da Bolsa do Rio de Janeiro em função até de problemas de especulação na Bolsa, e ela acabou perdendo muito a sua representatividade. E com isso, a Bovespa ganhou o destaque e assume também todas as bolsas de valores do Brasil inteiro são assumidas pela Bolsa de Valores de São Paulo. Já no ano de 2005, aí o que acontece? A bolsa que até então era o Viva Voz, era aquela confusão lá toda que vocês devem ter visto em imagens antigas, ela deixa de existir a bolsa no Viva Voz
e passa a ser já através do pregão eletrônico. Então já começamos a ter os painéis, toda a parte de informatização da Bolsa de Valores de São Paulo. Chega no ano de 2007, ela tem o seu capital aberto, passa a ser uma SA de capital aberto e entra recursos também para a B3, que a B3, a partir de agora, começa a se desenvolver cada vez mais. Tanto que no ano de 2008 já faz a fusão também com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, aí passando a ser a BMF Bovespa, e daí já no ano de 2017 também passa a ter a fusão com a CETIP. A CETIP, que é uma central de custódia e de liquidação financeira de títulos. E aí passa a ser tudo parte da B3. Aí que ela muda o nome de Bovespa para B3. Por quê? Aí passa a ser Brasil, Bolsa e Balcão. E aí unindo essas três empresas, né, que é a própria Bovespa, a BMF e mais a CETIP também, e passa a ser a B3, que hoje nós conhecemos, que é a nossa antiga Bovespa. Mas para podermos saber como que está a situação econômica e financeira da B3, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e de dezembro de 2022. E através dos números vamos saber como que está a situação do B3. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da B3 SA Brasil Bolsa Balcão, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora o balanço do dia 31 de dezembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a B3. Começando lá pelo ano de 2019, a B3 é uma empresa de 40 bilhões de reais. E desses 40 bilhões de reais, a maior parte vai estar aqui dentro do intangível. O que é o intangível? Bens de natureza incorpórea, porém, que possuem um valor econômico. E no caso da B3, aqui nesse intangível estão registrados os ágios e também o software utilizado pela B3. Então, eles que representam aqui o maior valor desse intangível. Nessa parte de cima aqui nós temos um ativo circulante que é o capital de giro da B3. E esse capital de giro são os recursos que a empresa utiliza para o seu funcionamento. O ativo circulante fecha lá em 2019 com 10 bilhões 469 milhões, o equivalente a 26,2% de tudo que a empresa tem, sendo que desse valor 9 bilhões e 400 é dinheiro em caixa, banco, aplicação e 339 milhões aqui em contas a receber. Naturalmente que a B3 não tem estoques, aqui não tem produtos para vender, então basicamente o seu capital de giro se resume a caixa equivalente e também ao contas a receber. Chegando no ano de 2020, a B3 salta de 40 bilhões para 46 bilhões de reais. E esse aumento se dá justamente aqui, ó, no capital de giro, que pula de 10 para 17 bilhões. E o volume de dinheiro em caixa da B3 pula de 9.471 para 15.507. 15 bilhões de reais em dinheiro é o que a B3 possuía em 2020. E aumenta aqui um pouquinho também o contas a receber, indo para 412 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa aumenta agora para 52 bilhões de reais e desses 52 bilhões, o aumento ocorre também aqui, ó, dentro do capital de giro, dentro do ativo circulante, que agora passa a ter aqui um valor total de 21 bilhões, 40,2% de representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, fecha 2021 com 19 bilhões de reais em dinheiro e 436 milhões em contas a receber. Fechando agora 2022, agora a empresa encolhe, agora ela volta lá para os 47 bilhões, com a diminuição justamente aqui no capital de giro, né? Então o capital de giro agora volta lá para a faixa dos 17 bilhões, o volume de dinheiro em caixa cai de 19 para 14 bilhões e aumenta aqui um pouquinho o contas a receber. Olhando agora a parte de passivo, onde nós vamos ter o endividamento e o capital próprio da B3, vamos ver que a empresa tem aqui suas dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento. E o total do endividamento da B3 fechou lá em 2019 com 14 bilhões 626 milhões, o equivalente a 36,5% o peso da dívida. E a empresa tem lá 25 bilhões de patrimônio líquido de capital próprio. No ano de 2020, o endividamento ele aumenta de 14 para 21 bilhões de reais. Então, até esse crescimento que nós vimos aqui de ativo circulante também, de reforço de caixa, até foi uma operação normal feita por diversas empresas naquele ano de 2020, ano da pandemia,
onde as empresas buscaram aqui, ó, empréstimos, né, de longo prazo para reforçar o caixa, até porque não sabiam o que poderia acontecer em função da questão da pandemia. Chegando já no ano de 2021, o endividamento de 21 bi ele vai para 30 bilhões de reais, o equivalente a 57,3%. Então ele vem aqui no aumento do endividamento, 36, 47, 57, e esse aumento do endividamento é ele que vem impulsionando aqui esse crescimento todo da empresa. Fechando agora 2022, o endividamento então de 30 bi ele cai para 27 bi. Como nós vimos há pouco aqui, essa diminuição do tamanho da empresa, essa diminuição do volume de caixa da empresa, até por quê? Porque a empresa também reduziu suas dívidas, principalmente aqui, ó, as dívidas de curto prazo. Então, com isso, o endividamento total ele fechou em 27 bilhões 311 milhões de reais, com 57,4% o peso da dívida da B3. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, ela tem aqui uma receita de vendas, que é a venda do seu serviço, naturalmente, 6 bilhões e meio. Em 2020, 9 bilhões e 300, mesmo com a pandemia, olha aqui como aumentou a receita da B3. No ano de 2021, 10 bilhões e 288 e agora em 2022 ela praticamente manteve uma estabilidade nesse faturamento com 10 bilhões e 100. Mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, que é lucro líquido do exercício. A B3 fecha com 2 bilhões e 700 de lucro lá em 2019, 4 bilhões e 100 em 2020, 4 bilhões e 700 em 2021 e 4 bilhões e 200 agora em 2022. Então, de um faturamento de 10 bilhões, a B3 tem um lucro líquido, limpo, que sobra de tudo aquilo que ela paga de custo, de despesa, de resultados financeiros, impostos, etc. Ainda sobra 4 bilhões e 200 milhões de reais. Olhando agora nesses quadros aqui, eu trago para vocês a situação financeira da B3, onde a liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, ele sai de 0,88 para 0,91, cai para 0,81 e agora cai para 0,74. Para cada R$1 de dívida que a B3 terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 74 centavos. Quer dizer, ela não tem recurso para pagar todas as suas dívidas, mas como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então nós vamos olhar o outro gráfico ali da liquidez corrente que mede o dia a dia da B3. E nessa liquidez corrente, o índice sai de 1,30, aumenta para 1,77, recua ali para 1,63 e agora em 2022 fecha com 1,84. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a B3 dispõe de R$1,84. Paga, sobra bastante, mostrando que no curto prazo a empresa não tem problemas financeiros, trabalha com uma boa folga financeira. Nesse outro quadro aqui eu trago para vocês também o endividamento, o tamanho e o comportamento da dívida da B3. Ela sai com uma dívida de 36,5% lá em 2019, aumenta para 47,1%, aumenta para 57,3% e praticamente se mantém estável aí com 57,4%. De tudo que a B3 possui, ela deve 57,4%. Já nesse outro quadro aqui trago para vocês os índices de rentabilidade, que alguns índices de rentabilidade, começando pela margem líquida. A margem líquida é quanto que a empresa ganha líquido de tudo aquilo que ela faz. Então, da receita gerada, pagando custo, pagando despesa operacional, pagando o resultado financeiro, pagando impostos, quanto que sobra líquido para a empresa? Que é a margem líquida 41,3% lá em 2019, 44,5% em 2020, 45,8% em 2021 e agora esse ano de 2022 fechou com 41,8%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 41,8%. Já a rentabilidade do ativo média aqui, qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade? Ele sai com índice de 6,8%, sobe para 8,9%, se mantém estável ali em 8,9%, praticamente 9%, e também mantendo aqui uma estabilidade nesse ano de 2022 com 8,9% também. Já a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, quem tem as ações da B3, quanto que teve de ganho nesses respectivos anos. Em 2019, 10,7%, em 2020, 16,9%, em 2021, 21%,
e agora em 2022 praticamente 21%. Então, os acionistas, ao terem as ações da B3, tiveram um ganho de 21% praticamente nesse ano de 2022. Nesse quadro aqui trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações da B3. Quanto que vale uma ação da B3? R$ 3,32, valor patrimonial. Porém, para você comprar uma ação da B3, você vai pagar R$ 11,03. Então, repare que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 3,32. Quer dizer, o que quer dizer esse 3,32? Que a relação preço pelo valor patrimonial, valor de mercado pelo valor patrimonial, nos mostra aí um ágio de 232% na comercialização das ações da B3. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 69 centavos, e a rentabilidade da ação, aqui baseado no valor de mercado, é de 6,26%. Dividendos por ação no ano de 2022, a B3 distribuiu a título de dividendos 44 centavos e a relação P/L da empresa preço/lucro praticamente fecha ali em 16. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da B3, os acionistas vão levar perto de 16 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 72,2% das ações são negociadas livremente na bolsa, e o tag along da B3 também é de 100%. O que quer dizer 100%? Caso a empresa fosse vendida, caso o controle dela fosse vendido, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos acionistas majoritários. Fechando, trago para vocês esse quadro aqui com um gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da B3 nos últimos 5 anos. Lá no ano de 2018, as ações eram cotadas ali na faixa de R$ 8,60, e ali durante o ano de 2018, quando vai chegando em 2019, as ações já começam a mostrar ali uma tendência de alta, chegando ali praticamente a R$ 9,00. E aí, durante 2019, as ações elas vão disparando e atingem seu ponto mais alto ali na faixa de R$ 17,00, isso lá já no começo de 2020. Quando nós temos a pandemia, você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali, que as ações daí elas caem ali para praticamente R$ 10,80. Passou o susto inicial da pandemia, as ações disparam novamente, chegam lá, atingir o seu ponto mais alto lá, R$ 22,00, praticamente em julho de 2020. E aí, depois, na sequência, ela engata ali uma série de quedas durante 2021, chegando até o comecinho de 2022, com as ações cotadas na faixa de R$ 11,30. Começa 2022, a ameaça de subir, tanto é que chega praticamente em abril ali cotada a R$ 15,60, despenca novamente, volta lá para R$ 10,00, e agora ela vem oscilando entre R$ 10 e R$ 11,00, culminando agora com uma cotação de R$ 11,03, nesse último dia 17 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da B3 tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da B3SA. Tá então, mais uma empresa analisada, B3SA, Brasil Bolsa Balcão, né? Então agora você já conhece a história, começa lá desde a época da Bovespa até hoje ser a B3, e você já sabe principalmente como que funciona como empresa a B3 através dos números que foram apresentados aí. E naturalmente que, de acordo com os números que foram apresentados, aí você vê se os números são bons ou não, né? E se vale a pena colocar essa empresa no seu radar aí para futuros investimentos ou não. Falando nisso, até eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a melhor empresa da Bolsa, na sua opinião? Né? Então, na sua opinião, qual é a melhor empresa da Bolsa? E você pode mandar a resposta para esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela para o 49 99136 1099. 49 99136 1099. E aí você estará concorrendo a um SSD de 128 GB que estaremos sorteando no começo do mês de março.
Então não precisa acertar, mas qual que é que eu tenho que acertar? Não, é a sua opinião. E aí todo mundo que participar aqui, que mandar a sua opinião qual é a melhor empresa da Bolsa, estará concorrendo a esse SSD que está aparecendo aí na sua tela para deixar sua máquina bem mais rápida, deixar sua máquina bem mais ágil do jeito que você merece. E se você quer deixar sua máquina melhor ainda, entre em contato lá com o pessoal da InfoCerta Informática, especializada em manutenção de equipamentos de informática de forma remota. Não precisa levar a máquina até uma assistência técnica de forma remota. É feito todo um diagnóstico da sua máquina para deixar sua máquina redondinha do jeito que você merece. Então, tá aí, B3, mais uma empresa analisada, e nós ficamos aqui sempre à disposição de vocês aqui, repartindo esses conhecimentos, repassando essas informações, para que vocês possam sempre tomar decisões de forma consciente, saber o que estão fazendo, investir da melhor maneira possível, reduzindo o risco e ampliando as possibilidades de retorno, para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.